Olá, mamás e papás! Hoje vamos falar acerca dos ciclos de sono do bebê. Ou, mais precisamente, porque é que o bebê não dorme tanto quanto nós gostaríamos, em particular no primeiro ano de vida. For Baby's Brain. Bom, todos nós sabemos que o sono é importantíssimo e também sabemos quanto andamos a tratá-lo mal nos últimos anos, porque trabalhamos por turnos, porque nos deitamos tarde, porque à noite estamos perante ecrãs que nos promovem o despertar e não a sonolência. Mas todos nós sabemos também que o sono é uma necessidade básica, ou seja, precisamos dele para que o nosso organismo funcione, para que o nosso cérebro funcione e para repor todas as nossas energias que vamos gastando ao longo do dia. Não é só uma necessidade nossa, por exemplo, vocês sabiam que as girafas dormem muito menos que nós, tipo 1 hora e 2 horas, mais ou menos, por noite, é o que elas precisam para dormir. Mas sabiam que, por exemplo, um gato passa 2/3 da sua vida a dormir. E, por exemplo, uma piton dorme 18 horas. Portanto, isto vai variando no reino animal, mas a verdade é que todos precisamos de dormir. E os pais sabem o quanto é difícil ter estas noites de sono durante o primeiro ano do bebê. Já agora, a maior parte dos pais perde cerca de 1000 horas de sono no primeiro ano do bebê. Não é animador, mas vamos tentar perceber o porquê que isto acontece. Antes de falarmos nos ciclos de sono do bebê, vou explicar um bocadinho, de forma muito simples. Depois, se quiserem de forma um bocadinho mais profunda, podem ver no livro, no Socorro, tem um capítulo inteirinho dedicado ao sono do adulto, mais precisamente ao sono de todos nós antes de ter um bebê, e depois outro capítulo dedicado ao sono depois de ter um bebê. Antes de termos um bebê, nós temos um sono que se divide mais ou menos em 2 tipos de sono. Já todos ouviram falar do sono não REM e do sono REM. O sono REM, Rapid Eye Movement, aquele momento em que os nossos olhos mexem e que, regra geral, nós estamos a sonhar. Curiosamente, nós temos uma coisa que se chama paralisia do sono REM e por isso, quando todos nós estamos a sonhar que vamos voar, só os olhos é que movem e todo o corpo está paralisado, ou seja, não abrimos as asas a fazer que estamos a voar. O mesmo já não acontece com os bebés e vamos perceber como é que isso depois vai fazer com que eles despertem também. Então, nós adormecemos em sono profundo. Num dos estágios, existem 4 estágios de sono profundo. O primeiro dura cerca de 5 minutos e é aquele momento em que às vezes temos a sensação que damos assim um salto, que estremecemos, mas rapidamente entramos em sono profundo. Depois temos o NREM, ou seja, não REM 2, em que passamos mais ou menos cerca de 15 minutos, é um sono um pouco mais profundo. E depois teremos o N3 e N4, que varia em termos de profundidade, e aí é bem difícil nós acordarmos ou acordarmos alguém que esteja nessa fase do sono. Podemos ir alternando da fase 3 para a 4, mas estamos sempre em sono não REM. Nesta fase também acontece de algumas mamãs acordarem com o despertar do seu bebê. E se vocês se aperceberem, é aquele momento em que nós acordamos e parece que levamos com um trator por cima. Ou seja, não sabemos a que horas é que nos deitamos, não sabemos, já é de manhã, ficamos assim meios atordoados, sem perceber o que é que está a acontecer, porque efetivamente estamos nas profundezas do nosso sono. Ficamos completamente vulneráveis a todo o ambiente externo. Depois destas fases de sono não REM, passamos à fase de sono REM, que é uma fase de intensa atividade cerebral. É onde nós vamos consolidar as memórias, é onde o nosso cérebro está a trabalhar a todo o gás. E é um sono muito semelhante aos nossos momentos de vigília, em que estamos a pensar nas coisas, a decidir sobre as coisas, a elaborar raciocínios. Tudo isto se passa neste sono REM, ok? Ao longo da noite, nós vamos ter vários ciclos de N1, N2, N3, N4 REM, N1, N2, N3, N4 REM. Ou seja, vamos andando assim, sendo que cada ciclo dura mais ou menos 90 a 110 minutos. Já os nossos amigos bebés não têm nada disto e, portanto, têm o quê? 2 fases únicas e exclusivas, sono REM e sono não REM. Portanto, este não REM não está subdividido naqueles momentos. Desde logo, o adormecer é diferente, porque nós, adultos, adormecemos em sono profundo, enquanto que os bebés adormecem em sono REM. Ou seja, aquele sono
que é mais vulnerável a despertar. Por isso, naqueles primeiros momentos, e nós temos muitas mamás a queixar-se que o bebê adormeceu, vão a colocar no berço e de repente o berço ganha picos e o bebê desperta. Isto porquê? Porque o bebê ainda não tinha entrado em sono profundo. Ou seja, na primeira fase de sono REM, o bebê está vulnerável a despertar, contudo, seja externo, um barulho, qualquer coisa que aconteça cá fora, a televisão ligada, o cão a ladrar e por aí fora. Na fase seguinte de sono não REM, o bebê está em sono profundo e nós podemos... A retroescavadora pode estar a trabalhar no vizinho do lado, podem acontecer N coisas, movimentar-nos o bebê e ele não acordar. Só que estes ciclos do bebê são muito mais pequeninos que os nossos. Regra geral, entre 50 a 60 minutos, variando de bebê para bebê, porque nem todos os bebés são normais. E quando eu digo variando, pode variar 10 a 15 minutos, o que faz com que isto fique ainda mais curtinho. Os primeiros minutos costumam ser de 15 a 20 em sono REM. Portanto, aqueles em que nós fizermos alguma coisa, vamos despertar o bebê. E esses 20 minutinhos são os momentos em que nós não podemos ir colocar logo o bebê no berço, porque qualquer movimento vai fazer com que ele desperte. Nós sabemos que o bebê passou por uma fase de sono profundo. Quando nós olhamos, percebemos a sua respiração assim mais lentificada, mais profunda, e pegamos assim num bracinho e o bracinho cai. Isto quer dizer que já está com a parte motora muito relaxada e está em sono profundo, e aí nós podemos manipular o bebê. Então, o que é que vai acontecer? É que o bebê vai ter tendência a despertar pelo menos de hora a hora. Já devem ter percebido isso no dia-a-dia, não é? Mas esta é a razão. E porquê que o bebê acorda tantas vezes? Porque nós já falamos aqui de desenvolvimento cerebral e nós sabemos que o cérebro do bebê vem quase totalmente, 25% só, não desenvolvido, e por isso precisa de uma atividade cerebral que lhe permita atingir por volta dos 3 anos os tais 95% de um cérebro de adulto. Então, o sono REM é o sono onde onde o cérebro do bebê se desenvolve, onde todas as aprendizagens que ele fez no dia, sejam emocionais, sejam motores, se vão consolidar. E por isso é que o bebê tem tantos picos de sono REM. Ou seja, na realidade, ele está a desenvolver-se e é bom para o desenvolvimento dele. Por acaso, por exemplo, os bebés que nascem, bebés prematuros, nós sabemos que este sono leve não é só de 20 minutos, é quase a totalidade. Por isso, um bebé prematuro vai ter ainda mais despertares do que um bebé de ter. Bom, agora que já sabem as diferenças entre o sono do bebê e o sono dos adultos, sendo certo que vocês estão a perguntar, mas quando é que isto muda? Ok, até aos 3 anos nós vamos ter este tipo de despertares, sendo que os recém-nascidos despertam 80% a 90%, depois vamos diminuindo e vamos atingir o sono do adulto mais ou menos por volta dos 5 anos, sendo que alguns bebés vão atingi-lo mais cedo do que outros e vão ter noites completas mais cedo do que outros. Este atingir de um padrão de desenvolvimento neuronal semelhante ao adulto vai depender não só do bebê, das características do bebê, mas também de tudo o que temos à volta, ou seja, todos os nossos hábitos familiares, culturais, o que seja. Se eu estou habituada a deitar um bebê tarde, a mostrar-lhe televisão antes dele ir dormir, provavelmente eu vou ter um bebê que vai ter mais dificuldade no futuro em consolidar o seu sono. Se eu tenho rotinas para o adormecer, se eu coloco um ambiente calmante, se eu faço coisas que vão induzir o sono, provavelmente eu vou ter um bebê que vai consolidar mais cedo este padrão de sono normal e expectável que temos nos adultos. Desejo boas noites de sono, pelo menos agora já compreendem melhor porque é que o bebê está a acordar. E não se esqueçam, não se deitem, não façam aquilo que a maior parte dos pais e das mamães fazem, que é o seguinte: quando o bebê dorme, aproveitam para ir lavar a roupa, para ir estender não sei o quê, para ir lavar a louça e tratar de coisas. E depois, o que é que acontece? Vão para a cama quando o bebê está a despertar. E quando o bebê desperta, vocês estão na fase de sono profundo, ou seja, por volta das 3, 4 da manhã, e vai-vos parecer que o cansaço é extremo, que vocês vão acordar super cansados, quando se tivessem adormecido a quando do vosso bebê, quando ele consolidar o primeiro terço da noite, vocês vão acordar frescas como uma alface. Subscrevam, façam like, ajudem-nos a passar esta mensagem a mais
pais, se vocês subscreverem o canal e colocarem like, o YouTube vai ler a mensagem de que os nossos conteúdos são interessantes e por isso vai mostrá-los ainda a mais pais que não nos conhecem. Sigam-nos nas nossas redes, no Instagram, no Facebook e já sabem, ouçam os vossos bebês e sejam felizes.